E o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, trouxe uma nova projeção de alta para o dólar, enquanto a expectativa do PIB piorou mais uma vez. Dá uma olhada nos detalhes. A expectativa de crescimento da economia brasileira para 2020 passou de um recuo de 1,96% para uma queda de 2,96%. Já a projeção de câmbio subiu de R$ 4,60 para R$ 4,80. A previsão para o IPCA, índice que mede a inflação do país, foi reduzida de 2,52% para 2,23%. E a estimativa da Selic, taxa básica de juros, caiu de 3,25% para 3% ao ano. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a economia brasileira vai começar a melhorar a partir do quarto trimestre de 2020 e que apenas nos próximos 3 meses é que vai dar para se ter uma ideia, avaliar a extensão do estrago da crise do novo coronavírus no país. A afirmação foi feita ontem em entrevista para o SBT. Campos Neto também afirmou que o Banco Central vai apresentar a estimativa para a economia em comunicado oficial em breve e que a projeção vai levar em consideração os efeitos do isolamento social por conta da doença. E o dólar, moeda norte-americana, como operou? Vocês viram o petróleo? A gente vai falar disso hoje. Petróleo em um dia histórico. Moeda norte-americana, 5,30, com alta de 1,35%. Começou tensionada a semana no mercado financeiro. Índice Bovespa, 78.972 pontos, com queda de 0,02%. Operou na estabilidade. E para a gente fazer uma ampla análise, agora estou aqui, econômica e política sobre a situação do Brasil, nós convidamos o nosso comentarista Miguel Daúde e o cientista político Leandro Galbiati. Os dois falam agora ao vivo com a gente. O Leandro Galbiati de Brasília, Miguel Daúde está se preparando para entrar. Miguel, você me ouve? Eu acho que o Miguel Daúde não nos ouve. A gente vai tentar começar essa fala com o Galbiati. Boa noite, Leandro. Tudo bem por aí? Boa noite, um prazer falar com vocês. Tudo bem? Tudo bem, um prazer falar com você também. Leandro, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário político, essa cena política que está tão conturbada aqui no Brasil, Se antes as relações entre os 3 poderes estavam arranhadas por uma série de motivos, agora as coisas ficaram ainda mais inflamadas. É possível falar em qualquer tipo de retaliação do Poder Judiciário e do Congresso para tentar se vingar de alguma maneira do presidente Jair Bolsonaro, ou isso está descartado? Muito bem, vamos lá. Eu começaria primeiro pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele mantém a sua linha de ação e de confronto que é típica dele, da forma de fazer política, é uma forma legítima, A gente gostando ou não quero entrar no mérito, mas é uma forma de fazer política, faz parte. O presidente Bolsonaro sempre agiu dessa forma e ele entende que não é hora de mudar. Agora, respostas que podem vir, seja do Congresso, seja do Supremo Tribunal Federal, pelo visto a gente teve essas mensagens, institucionais de algumas autoridades repudiando a conduta do presidente, mas a gente entende aqui que não é provável que sejam senadores, deputados ou ministros do Supremo vão entrar nessa briga ou essa disputa retórica proposta pelo presidente Bolsonaro. Aí vem o problema. A questão é que tipo de resposta institucional, seja a Câmara, Senado ou Supremo, vai dar ao presidente Bolsonaro. Se não é na luta da retórica, na discussão, que já vários atores políticos sinalizaram que não pretendem entrar, até porque se entrarem, provavelmente seriam derrotados pelo presidente Bolsonaro nessa disputa de discussões, de propostas de como sair da pandemia. A questão é que tipo de resposta institucional, seja o judiciário, seja o legislativo, vão dar para o presidente. Essa aí é a questão que estão todos ainda ponderando, para não ir além, por exemplo, e cogitar uma possibilidade de impeachment, que hoje de fato seria ir além, mas tampouco ficar aquém com essa postura que o presidente teve, principalmente ontem, num ato muito simbólico em que ele se manifestou na frente do quartel-general do Exército, Então, acho que estão todos os atores, nesse exato momento, ponderando como responder ao presidente Bolsonaro. A ideia é fazer uma dobradinha aqui, o Leandro falando de política, o Miguel Daúde de política e economia. Agora eu acho que o Miguel nos ouve. Miguel, boa noite, está me ouvindo?
Acho que a gente ainda está com problema com o Daúde, mas não tem problema, a gente vai voltar com o Leandro em Brasília. Leandro, você me falou uma fala muito emblemática na tarde de hoje, quando a gente alinhava a pauta. Você me disse que é muito improvável que qualquer reforma, tanto a tributária quanto a administrativa, sejam votadas ainda esse ano. É um pouco assustador, em vista de que a economia precisa, sim, dessas reformas, mas a gente precisa ser realista. Eu não quero entrar muito no campo da economia, até para deixar o nosso amigo, o doutor Daúde, falar com muita mais propriedade, né? Agora, algo que a gente percebe aqui em Brasília é que a maioria dos atores ainda está esperando para saber qual vai ser o real impacto econômico dessa pandemia e desse distanciamento social, né, no Brasil. Então, a gente teve hoje, por exemplo, vocês mencionavam na introdução, a questão da queda do barril de petróleo histórica abaixo de zero, né? Ou seja, então há muitas incertezas tomando conta, e a gente pensar em reformas estruturais, seja a tributária, seja algum outro tipo de reforma, e com todas essas incertezas tomando conta, é muito difícil discutir qualquer tipo de mudança, né? Então, a percepção é que os atores políticos e econômicos vão esperar ainda para saber qual vai ser o tamanho do problema, para assim depois poder avaliar que medidas tomar. A gente está praticamente no mês de maio, né? Quase primeiro semestre encerrado, lamentavelmente, e sem muita perspectiva de que 2020 ainda ofereça espaço para avançar em reformas estruturais. Lamentavelmente, a gente tem que aceitar ou ir aceitando que 2020 será um ano perdido. Essa fala aí é forte do Leandro Galbiati. Leandro, você me dá licença que eu vou dividir tela com você, porque eu acho que agora vai. A melhor de três, Daúde. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Miguel, a gente começou falando com o Roberto Campos Neto, sobre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ter dado essa notícia, declaração ao SBT, dizendo que o quarto trimestre vai marcar aí o início do crescimento econômico. Mas você me disse que talvez não seja bem isso. Você acredita nesse crescimento, essa retomada nos últimos 3 meses do ano? Olha, Suelen, essa declaração dele é prudente, né? Eu acho que ele é um excelente presidente do Banco Central, mas ela é mais uma torcida do que um fato, né? A gente sabe, eu que costumo analisar indicadores econômicos, não sei se a economia... Eu às vezes nem gosto de falar, porque as pessoas falam da UD é muito pessimista, mas eu até hoje, tudo que eu coloco tem um certo fundamento. Eu analisei muito, eu acho que o Brasil, Sueli, pode perder de PIB esse ano entre 7% e 9%. Entre 7% e 9% o Brasil vai perder de PIB. Pelos dados e pelos fatos que estão ocorrendo hoje. Como é que você avalia isso, né? Mesmo que você tenha um primeiro trimestre, um segundo e um terceiro, da forma como ele está indo, você não tem como ter uma possibilidade de recuperação no quarto trimestre, né? Porque o quarto trimestre começa em setembro, aqui está se falando que o auge da pandemia vai ficar entre maio, outros entre junho e setembro. Enfim, você está muito próximo de uma definição desse cenário. Então não dá para nós avaliarmos. E por outro lado também, nós precisamos de medidas econômicas. A temperatura entre o executivo e o legislativo, ela não é nada boa. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem está certo, quem está errado. A única coisa que eu posso dizer com total certeza é que essa temperatura, sem dúvida nenhuma, está afastando e vai afastar possíveis investidores. Você viu hoje, né, a volatilidade no mercado internacional do petróleo. O grande problema do petróleo hoje foi que não tem quem quer comprar petróleo, porque e os produtores de petróleo não têm onde guardar petróleo, então eles estavam oferecendo para a pessoa pagar para tirar o petróleo. Mas mais para frente, perfeito, os contratos já mostram uma sinalização. Então, na minha opinião, Sueli, eu quero ser muito otimista, eu quero transmitir para o produtor um certo otimismo, mas eu acabo de confirmar que a gente vai ter problemas de liquidez. O que é problema de liquidez? A falta de negócios, ou por falta de dinheiro,
ou por falta de produto. Isso é muito sério. Dado o andar dessa situação. Isso é muito sério. Vamos voltar um pouquinho para o cenário político com o Leandro Galbiati, da UD, me dá licença. Galbiati, como você acha que seria a saída para que os três poderes se entendessem, para a gente passar por essa pandemia de uma maneira mais leve? Você consegue vislumbrar essa possibilidade? Seria uma mudança aí de discurso do presidente, uma mudança de alguma maneira do Congresso, algum tipo de resposta diferenciada? Qual é a tua análise? Como é que a gente desata esse nó? Eu queria muito ser também otimista e vou entrar na linha do discurso e da postura do doutor Daúde também. A gente quer dar boas notícias, mas tem que ser realista. Então, a questão é, ou seja, nós estamos num regime presidencialista. Quem comanda o país e de quem depende das iniciativas é do presidente da República. E, pelo visto até aqui, o presidente tem adotado uma postura, eu insisto, e também como o doutor Daúde, a gente não entra no mérito de quem está certo e quem está errado, né? Ele tem uma postura, tem uma racionalidade legítima. A gente pode gostar, pode não gostar, mas ele é o presidente e ele escolhe como fazer política ou como não fazer política. Então, tudo depende da iniciativa que o presidente terá. Até aqui, o presidente marcou um caminho, desde que ele assumiu em janeiro de 2019, e não tem mudado. Aí a questão, por que ele mudaria agora? Né? Apesar da gente ter uma pandemia, estamos numa situação mundial única, tendo como parâmetro a Segunda Guerra Mundial, crise de 1930, ou seja, a questão do petróleo, como o doutor Daúde mencionava hoje, ou seja, nunca na história isso aí tinha acontecido. Né? Então, mas o presidente, apesar dessas circunstâncias, escolhe não mudar e manter o rumo. Então, fica difícil a gente tentar enxergar possibilidades de diálogo ou de novas construções se essa situação, se esse cenário se mantém. Sim. A questão é incerteza plena e cenário de continuidade, de tensão política entre os poderes, lamentavelmente. Leandro Galbiati, cientista político, falando ao vivo com a gente de Brasília. Leandro, agradeço muito a tua participação, desejo boa sorte para nós e boa semana para você. Saúde. Saúde para todos, nosso sucesso. Obrigado. Obrigada. Daúde, ainda falando sobre o que o Leandro estava nos explicando, essa relação entre os três poderes, a gente sabe que mesmo pós-pandemia, a vida no Congresso, né, se consolida, retoma e o Bolsonaro vai precisar do apoio do Congresso para votar reformas fundamentais para a recuperação da economia. Exatamente, Sueli. O presidente vai ter que ter uma articulação, né, para poder passar alguma reforma. A gente sabe que os gastos estão sendo muito grandes e o Brasil já vinha cambaleando, né, em decorrência da necessidade de um forte ajuste. Então, se não tiver um acordo, quando a gente fala em acordo, as pessoas, mas acordo é a velha política. Não é a velha política. Você tem que flexibilizar a forma para atingir os seus objetivos. Da forma como está sendo feito, nós jamais e nunca vamos atingir os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Eu volto a insistir mais uma vez. O meu objetivo Rapidinho, Daúde. é morar num país decente. É morar num país onde todos tenham acesso ao mínimo de dignidade. O Brasil é um país de 60, 70 milhões de pessoas que agora estão mostrando isso na informalidade, pessoas que não vivem decentemente. Vamos jogar mais 15 milhões de brasileiros na miséria para ganhar $1,08 por dia. Okay. Então, na realidade, eu acho que nós temos que ter a sensibilidade de governar esse país de forma que todos possam conviver. Bom, Suelen... Tá aí o alerta do Miguel Daúde. Você fica até sem palavras, né, Miguel? Porque eu não consigo, entendeu, ser coerente com aquilo que eu sempre fui. Porque quando você começa a presenciar esses fatos, você começa a ter... bom, sei lá, vai daí. Boa noite, Daúde. Fica bem. Toma uma aguinha com açúcar aí. Boa noite para você.